Hoje, mais uma vez, é Dia Mundial da Filosofia, Rodrigo. E no programa de hoje a gente vai dizer como que você deve pensar. E o que é isso aí? É marxismo cultural? Doutrinação não precisa copiar? Não chega a tanto não. A gente vai discutir algumas virtudes intelectuais que são importantíssimas para um debate saudável, né, honesto. Né? E especialmente no caso de discussões filosóficas, né? Ninguém quer ficar igual o Wittgenstein balançando ferro de lareira na direção do coleguinha, né? Teve essa história aí? Essa história eu não tô lembrado não. Teve, pô. A gente vai tentar explicar o que é a racionalidade, você poder ser mais racional e poder se relacionar de uma maneira mais, digamos assim, correta com a realidade. Esse que acabou de falar aí é o homem mais objetivo, mas menos racional que eu conheço, Rodrigo R. de Carvalho. Será que eu merecia menos racional que você conhece? Você conhece um bocado de gente esquisita, mas ok. E esse daí é Pedro Cortal, o homem que vive no mundo subjetivo da imaginação dos contos que ele escreve. E vai começar mais um, não precisa copiar. A primeira pergunta então é: o que significa pensar de maneira racional? Em certo sentido, a gente poderia dizer que pensar racionalmente significa pensar de maneira correta, mas isso não responde muita coisa, né? Quando a gente diz pensar de maneira correta, a gente não está dizendo pensar como eu quero que você pense, mas aceitar as conclusões que a gente tem mais probabilidade de serem verdadeiras diante das evidências e dos fatos que a gente tem. O que quer dizer isso? É evitar se contradizer, evitar retirar inferências inválidas, evitar raciocínios circulares que você não está provando nada no final das contas. Então, tudo que a gente aprende numa aula de Lógica 1, que o Pedro fez lá com o Vicente, eu fiz com o Ronaldo. Ou seja, pensar racionalmente não é necessariamente estar correto ou pensar as coisas verdadeiras. Você pode ser racional e estar errado, e você pode ser completamente irracional e estar correto. Eu tenho um aluno, Rodrigo, chama Eric, que ele tem certeza que ele vai ser milionário no final do ensino médio. Ele está no primeiro ano agora e ele vive falando isso, que ele não precisa estudar, que ele não vai fazer as tarefas, que ele não vai fazer PISME, não vai fazer ENEM, que ele não vai treinar, que ele não vai fazer nada, porque ele sabe que ele vai ficar milionário até o final do ensino médio. Então ele está tranquilo, que ele tem essa certeza já, só que essa é uma certeza completamente irracional, porque ela não é baseada em nenhuma informação que ele tenha, sabe? Ele só acredita nisso. Então ele é daquela vibe lá do O Segredo, do The Secret. Ele faz o pensamento positivo e ele vai conseguir. É isso aí que é a vibe dele? Exatamente. E ele tem uma colega de turma, uma menina estudiosa, que ela fala com ele que ele é doido, que isso não é assim que a banda toca e que ele não vai ficar milionário até o final do ensino médio. E ela tá falando isso baseado em várias evidências que a gente tem, concorda comigo? Mas aí, uns meses depois dessa treta, o Eric anda na rua assim e acha um bilhete da loteria e ele vai verificar no site da lotérica e ele descobre que está premiado 200 milhões de reais, Rodrigo. Ele, de repente, está milionário. Como vocês podem ver pelo exemplo, o cara tem uma crença irracional que se tornou verdadeira. No caso aqui, quem foi verdadeiramente racional era a Jashley, né? Mas a grande pergunta é, a partir do momento que ele conseguiu esse dinheiro, a crença dele se confirmou e aí ele que estava com a verdade e a Jashley que era errada da história? Então, como é que se estabelece isso a partir desse fato que aconteceu? O que a gente pode ver aqui é que verdade e racionalidade não são exatamente a mesma coisa. Você pode ter uma crença irracional que se torna verdadeira, mas não é por causa do que você acreditou, só aconteceu. Exatamente. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essas coisas podem acontecer, né, dessa maneira que aconteceu com o nosso queridão aí, que achava que ia ficar milionário e de fato ficou, mas essas crenças elas podem se concretizar ou podem não se concretizar. Elas têm probabilidade de acontecer, mas a grande questão é se essas probabilidades são racionais ou não são racionais, ou são muito contrárias à possibilidade do acontecimento. Então, esse tipo de experiência às vezes traz esse certo engano pra gente de que essas crenças são verdadeiras por elas se confirmarem eventualmente. E aí, quando a gente fala pensar corretamente, a gente está falando disso. Como a gente não pode contar com a sorte, por pensar corretamente, a gente quer dizer, dado um conjunto de informações, de premissas, de dados que você tem, qual é a conclusão correta que você pode extrair deles? E não o que magicamente, aleatoriamente poderia acontecer. Essa é a ideia aqui. Que é justamente a posição da Jashley, né? Sem acontecer eventos esquisitíssimos ou improváveis, ela se pautava ali pelo que estava diante dos olhos dela, as possibilidades que ela poderia tirar uma inferência se fosse verdadeira. Por isso que a gente vai chamar a crença dela de justificada e a dele de injustificada e, portanto, irracional. E aqui, nesse sentido específico de racional, a gente vai estar dizendo também que o racional depende de um ponto de vista do observador.
Depende do que o observador sabe. Então, duas pessoas diferentes com um conjunto diferente de informação podem chegar a conclusões diferentes que são ambas racionais, já que eles não sabem tudo. Por exemplo, se eu fosse a pessoa que joguei o brilhete premiado pro nosso queridão do Eric encontrar, eu poderia crer que iria se concretizar a tese dele de que ele ficaria milionário antes de acabar o ensino médio, porque eu tinha uma informação que servia de base para eu fazer essa inferência. Uma coisa que nem o Eric nem a Ashley tinham. Bom, isso não é tudo que racionalidade é. Tem coisas mais complexas que envolvem a racionalidade, mas para a nossa discussão de hoje sobre virtudes intelectuais, é com isso que a gente vai trabalhar. Isso é uma coisa que sempre aparece no ensino médio, né? Quando eu estou dando aula, eu sempre falo da razão, todo filósofo tem o tema da razão, e aí meus alunos perguntam, mas por que no final das contas a gente precisa ser racional? É uma pergunta que os filósofos não se fazem diretamente, né? Já se parte desse pressuposto, mas que os alunos e os estudantes sempre perguntam. Se você entende o que isso significa, né, nesse sentido de pensar corretamente que a gente colocou, é a mesma coisa que você perguntar por que os gatos são felinos. Não faz sentido a pergunta, que é automaticamente respondida pela compreensão do que é ser racional. Se é a coisa mais racional para acreditar, você não tem necessidade de razões adicionais para acreditar na coisa mais racional. Aquela informação ali que a gente está comprovando, justificando racionalmente, o que isso quer dizer é que, dadas as informações que eu tenho, aquela ali é a mais provável de ser verdadeira. Então eu não preciso adicionar nenhum elemento aí para tornar mais interessante acreditar nela. Então o que a gente pode tirar disso? Uma resposta simples, né? A verdade ela é boa para você, né? Para mim, para a gente, porque ela, de alguma maneira, ela me ajuda a alcançar os meus objetivos. Então, se o Eric soubesse que ia receber lá o bilhete, ele teria esse dado, essa informação, e poderia fazer aquela inferência com mais tranquilidade. O problema é que ele não tinha esse dado, então a inferência dele tinha grande chance de dar errado. E a Ashley, por sua vez, seguiu o caminho correto, porque dadas as informações que ela tinha, o mais racional, o mais verdadeiro a se fazer era crer que ele não iria ficar rico até o final do ensino médio, tendo em vista que ele não está fazendo nada tipicamente que torna isso possível. Então, na prática, isso significa que, ao perguntar para que ser racional, você está querendo saber por que ter crenças verdadeiras. Independente dos seus objetivos, se você quer ser um professor de filosofia, se você quer ser um policial, jogador de futebol, dona de casa, é extremamente útil para você ter crenças verdadeiras. E essas crenças vão te dar um certo fundamento, né, se você quer se tornar rico, como, por exemplo, qual emprego você vai buscar se o seu objetivo é enriquecer? Quanto que esse emprego paga? Quanto que é o aluguel ou o custo da compra do apartamento que você almeja? De que maneira, que tipo de renda você vai ter que ter? Vai ser só do seu trabalho? Você vai abrir uma empresa? Então, você precisa entender do território dos investimentos, do emprego, da renda, se você tem como parâmetro, como possibilidade essa questão de enriquecer. Então, todas essas informações, essas crenças verdadeiras vão ser muito úteis com esse seu projeto de vida, né? Pra gente falar aí a palavra-chave. Se seu objetivo é ficar famoso, você precisa ter crenças verdadeiras sobre o que coloca uma pessoa na mídia, você precisa ter crenças verdadeiras sobre quais são as tendências de assunto. Até mesmo coisas simples, como, por exemplo, você tá aí agora assistindo o Não Precisa Copiar à noite, tem uma vontade de comer um cachorro quente, e você quer o cachorro quente, você precisa saber, a barraquinha tá aberta hoje, quanto custa o cachorro quente. Então tem várias crenças ligadas a isso, inclusive, né, Pedro? A gente sempre tinha vontade de comer o cachorro-quente do Clebinho no sábado, só que eles eram adventistas e sábado eles não abriam. Então, essa crença, essa falta desse conhecimento já fez a gente sair de casa algumas vezes erroneamente para comer o cachorro-quente do Clebinho. Chega lá tudo fechado, triste demais. É claro que é possível e muitas pessoas alcançam seus objetivos tendo crenças completamente enganosas sobre a realidade. Só que quanto mais crenças enganosas você tem, mais difícil é de se obter o que você deseja da vida. E quanto às crenças filosóficas, aí a coisa fica ainda mais impactante, né? Porque são questões muito mais fundamentais e por isso tem implicações dramáticas para a nossa vida, implicações que podem ser éticas, que podem ser políticas, que podem ser estéticas, pode ser do ponto de vista da ciência e do conhecimento. Então elas também vão ter essa mesma questão, só que como elas são os fundamentais, elas vão ter um impacto muito mais poderoso, assim, digamos assim, na forma como a gente vê o mundo e como a gente se coloca nele. Por exemplo, uns 2 programas para trás, a gente estava estudando religião e Deus, por exemplo, a possibilidade de se provar racionalmente a existência de Deus. Isso é uma questão filosófica e é uma das questões mais importantes, porque se você acreditar que tem um bom argumento para achar que Deus existe,
ou se você achar que tem um bom argumento para provar que Deus não existe, isso impacta profundamente a forma como você vê as coisas, como você vê a sua vida, como você vê a ética, como você vê o prazer, como você vê a ideia de abrir mão de algo agora em troca dessa pós-vida, dessa reencarnação, dependendo do sistema de crenças que você construir. Então, só uma questão filosófica tem um impacto gigantesco. Mega desdobramento, né? Então, e você nota que aqui a gente não está falando estilo Pascal, não, que é só um salto de fé. A gente está falando aqui uma crença que se pressupõe a ser verdadeira e que, de alguma maneira, ela vai ter esse impacto violento, porque só eu acreditar não resolve o problema. Eu preciso saber a verdade. Então, essa crença ela precisa se confirmar ou não, ou pelo menos eu tenho que achar que ela se confirma ou não. Um erro comum, igual o erro do Clebinho, faz a gente perder tempo de sair de casa no sábado, andar até a loja e ver ela fechada. Mas um erro desse tipo, por exemplo, se Deus existe ou não, tem um impacto muito maior, porque quando você morrer, ou vai ficar tudo preto e você não vai saber nada porque você deixou de existir, ou você vai descobrir que você estava errado. E talvez isso seja um problema sério. Além disso, em outras questões, como questões de justiça, de verdade, do que é ciência, isso pode ter impactos, por exemplo, de emprestar a legitimidade que o conhecimento científico tem por uma crença que é completamente infundada e injustificada. E ela pode, então, por exemplo, receber financiamento e desperdiçar recursos que poderiam ir para outro sistema de conhecimento que gera resultados como a ciência deveria gerar. Então, isso é um problema mais profundo. O que o Pedro está chamando a atenção aqui, que esses erros eles podem ter uma consequência política, econômica, mas imagine também uma consequência existencial. Você, aos 60 anos, começa a repensar certas crenças que você tem, e a partir dessas crenças que você repensou, você fala, cara, eu desperdicei 60 anos da minha vida acreditando em algo, colocando minhas energias, colocando minha disposição, minha dignidade nesse algo aqui que agora eu percebo que estava errado, que eu estava enganado, e a minha vida inteira perdeu o sentido tendo em vista que eu fiz isso. E é disso que a gente está discutindo aqui, esse tipo de impacto de crenças que se julgam verdadeiras ou não. Por isso a importância da gente saber verificar se essa crença ela é justificada ou não é justificada, ela é verdadeira ou não é verdadeira, elas têm respaldo na racionalidade ou ela não tem. Além disso tudo, alguns filósofos argumentam que é moralmente errado você sustentar crenças irracionais. Esse grupo de pensadores a gente chama de evidencialistas. Alguém que forma essa crença irracional, que acaba produzindo consequências ruins, consequências negativas, essa pessoa ela é culpada, né? Ela é responsável por tal consequência. Agora, se uma pessoa tem uma crença racional, mas por algum motivo isso gera consequências ruins, essa pessoa não é culpada, ou pelo menos não é culpada em tal grau das consequências ruins que aconteceram. Então vamos a um exemplo, né? Você acabou de testemunhar um acidente de trânsito em que um carro bateu numa árvore. Você se aproxima do carro acidentado para ver, né? E o motorista está lá inconsciente no banco. Você acredita que o carro vai pegar fogo a qualquer momento. Então, quando o carro começar a pegar fogo, vai ser impossível tirar o motorista dali ou fazer qualquer coisa por ele. Então, para evitar isso, você soltou o cinto e tirou o motorista do veículo com esse medo, né, de pegar fogo. Só que mais tarde você descobre que esse motorista estava com uma lesão na coluna e que ao mover ele você piorou a situação. E o carro, no final das contas, nem pegou fogo. Então você piorou tudo tentando ajudar. Só que no caso específico, você agiu com o desejo de salvar o motorista, não sabia da lesão e tinha essa informação de que o carro ia pegar fogo. Se o carro tivesse de fato pegado fogo e você tivesse conseguido tirar ela antes, esse ato seu ia ser louvado, né, como um ato positivo, tendo em vista que você salvou a vida ali, tirou ela e deixou ela, ficou esperando os paramédicos chegarem. Mas e aí? Você é culpável pelo que aconteceu? Bom, a resposta é depende, né? Uma tecnicalidade aí. Por quê? Quais razões você tinha para acreditar que o carro ia pegar fogo? Então vamos supor que a sua razão é porque você viu muitos seriados e nos seriados os carros explodem, ou você jogou muito GTA e no GTA os carros explodem. Se a sua razão para acreditar que o carro ia pegar fogo era só e unicamente essa, a sua crença é absolutamente irracional. E para piorar, além disso, você já participou desses treinamentos aí de acidente lá quando foi tirar a carteira de motorista e sabe das possíveis lesões na coluna que esse tipo de acidente tem. Mas naquele momento ali você afastou esse treinamento, essa informação da sua cabeça e agiu mesmo assim. Então nesse caso você seria, né, claramente culpado. Agora, imagina que fosse outra situação. Você teve o treinamento, você sabia das lesões da coluna, mas o carro estava vazando gasolina e tinha um foco de fogo perto.
Então poderia acontecer daquela gasolina encontrar aquele fogo e o carro explodir, ou então ele talvez estivesse soltando fumaça, ou alguma coisa que desse para você claramente a crença de que o carro poderia a qualquer momento pegar fogo. Porém, no fim, acabou que por sorte isso não aconteceu. Mas você, ao mover a pessoa, provocou a lesão nela. Nesse caso, você não é culpado. Talvez assim, se tiver alguma culpa, é bem pequena, mas eu acho até que você concordaria, Rodrigo, que a culpa da pessoa é zero? É, porque não só agiu de boa fé, mas agiu do melhor possível, racionalmente, tendo em vista as informações que tinha, né? Ou seja, nos dois casos a gente tem o mesmo resultado, mas o que muda entre os dois? A fundamentação da crença dos dois agentes. Num caso, uma fundamentação completamente irracional e no outro, uma fundamentação racional. Lembrando aí nosso exemplo do Eric e da menina que com o nome impronunciável aí. Se isso que a gente acabou de apresentar aqui está correto, qual é a lição que a gente pode tirar? É que quando a gente se baseia em crenças irracionais e o resultado é negativo, tem um resultado ruim, nós somos culpados desse resultado, culpados moralmente. Por quê? Por ter nos apegado a crenças que não têm fundamento. Já no caso de crenças justificadas e irracionais, a gente não tem culpa porque a gente agiu, dada as informações que nós tínhamos, a melhor curso de ação possível. Mas aí fica outra pergunta. E se eu formar crenças irracionais e nada ruim acontecer a partir delas? Nós podemos considerar uma terceira variação da história do acidente, Pedro? Imagina a primeira versão do acidente. Você jogou muito GTA, acha que o carro vai pegar fogo, tira a pessoa de dentro do carro, mas ela não sofreu uma lesão na coluna durante o acidente. Ou seja, ao removê-la do carro, nada de ruim aconteceu, o carro não explodiu, nada pior aconteceu. Você só tirou ela do carro e depois os paramédicos chegaram e cuidaram dela. Nesse caso, não há um dano real, né, pelo qual culpar você. No entanto, a gente poderia ainda dizer que essa ação foi imoral. E ela é imoral porque você recebeu o treinamento que te dizia que as pessoas podem sofrer lesões em acidentes de trânsito. Então, quando você tirou ela do carro, você assumiu implicitamente o risco de causar uma lesão pior, já que você não tinha como saber se ela tinha ou não essa lesão. É que nem no caso de dirigir alcoolizado, né, Pedro? As pessoas dirigem, tem um dia que ele chega em casa e não acontece nada, e tem um dia que dá um acidente. Então, ele está errado só no dia que deu o acidente ou ele está errado em todos os dias que ele dirige alcoolizado? Em todos os dias, porque você assumiu esse risco, né? Sua premissa irracional é qual? Eu bebi, mas eu estou bem para dirigir. Essa é a premissa irracional. É a crença falsa, porque tendo em vista que você bebeu, você não está apto a dirigir. Exatamente. A culpa, o grau de culpa da pessoa não deve ser determinado pelo acaso, pela aleatoriedade, se ele deu sorte de chegar em casa e não encontrar com ninguém no trânsito, ou se ele deu sorte de puxar a pessoa e ela não ter uma lesão. Esse grau de culpa tem que ser determinado em cima do que o agente achava que era verdade no momento que ele agiu. E todo mundo sabe hoje, anos depois de direção, álcool envolvidos, que beber e dirigir não dá para misturar, que as pessoas podem sofrer lesões, se não tiver um risco tem que esperar os paramédicos, isso tudo é informação que está aí e a gente não pode contar com a sorte simplesmente. E até aqui a gente não provou e nem demonstrou que a gente tem que seguir sempre crenças racionais. Mas que no mínimo, né, a gente tem que ser racional em casos onde haja risco de causar algum resultado ruim, né, perigoso. Os evidencialistas discordam da gente aqui, tá? Eles acham que qualquer situação onde tenha crenças irracionais está assumindo um risco futuro, já que as nossas crenças interagem numa série de gamas de ações e oportunidades que a gente não consegue prever. Então, se você está fundamentando sua ação agora numa crença irracional, isso vai ter consequências lá na frente que não são previsíveis agora, mas que estão na sua conta aí. Seria como um tipo de bola de neve, né? Então agora não parece ser uma crença irracional e inofensiva, mas que no conjunto de relações dessas crenças com outras crenças, você vai tirar uma inferência lá na frente, a partir dela, que vai, de alguma maneira, causar um efeito negativo, né? A gente pode falar, acho que um exemplo bom disso daí é a vacina, né? Uma posição anti-ciência dar, né, lá na frente, você se negar a se vacinar, porque você acha que a vacina não é boa o suficiente, e aí você tem uma consequência não só individual, que começa com uma crença individual, mas coletiva, né? Que você tem uma continuidade de uma doença, de uma pandemia, por conta de pessoas que são anti-ciência e cultivaram essa crença não foi extirpada e deu no que deu. Outro problema que os evidencialistas enxergam é que se você tiver crenças irracionais, isso pode afetar o seu método de obtenção de novas crenças. Ou seja, você pode obter novas crenças a partir de métodos
meio fracos demais e isso te levar a crenças piores no futuro. Um exemplo disso é quando você tem algum tipo de religião puramente dogmática que impõe uma fé cega na existência de Deus. A partir do momento que você aceita sua psicologia, sua mentalidade, já consegue absorve de maneira não refletida um tipo de crença dessa, esse tipo de comportamento vai se repetir em outros aspectos, não só no aspecto religioso, e você vai começar a formar outras crenças políticas, estéticas, também desse mesmo perspectiva de fé cega, de dogmatismo, de fundamentalismo. Não só obter novas crenças ruins, crenças irracionais, crenças infundadas, mas você pode perder também, Rodrigo, o seu parâmetro para calcular se aquela crença que você está recebendo, que você está constituindo, ela vai gerar maus resultados, como tudo que você conhece. E todos os métodos que você tem de obter novas crenças são métodos irracionais, você perde o parâmetro para olhar para uma coisa e falar, não, isso aqui com certeza vai dar errado. Onde a gente está querendo chegar? É que você precisa partir de algumas crenças racionais como base, né? Base da sua racionalidade, como base da organização das suas crenças, para que dessa maneira você evite a possibilidade de causar dano e a possibilidade de formar um conjunto de crenças falso. Então tudo isso leva à conclusão de que nós somos moralmente obrigados a sempre formar crenças racionais. E esse é o raciocínio dos evidencialistas aí. Eu só discordo dessa parte, né, dessa segunda parte de que toda crença irracional você está assumindo um risco futuro. Eu acho que é mais irracional eu assumir o risco de que todas as crenças no futuro podem desencadear algum mal do que eu trabalhar só com as informações que eu tenho. Se a gente definiu racionalidade como eu trabalhar com as informações que eu tenho, essa assunção deles de dizer que se você assumir crenças irracionais, isso pode gerar uma bola de neve que lá na frente dá errado, eu acho isso muito irracional. Uhum. A gente tem que dar uma enxugada. O problema de buscar essa virtude é que você tem que enxugar bastante o que você consegue conhecer. Veja o exemplo do Kant. Para você ser racional e crítico, tem que enxugar o que você pode dizer sobre a realidade. E não tem nenhuma lei da natureza, não tem nenhuma lei da lógica que obriga essa situação, entendeu? Você acha que isso vai limitar muito a imaginação humana, a própria metafísica humana, se você ficar só naquilo que é muito certo, igual o Kant, bota barreiras muito restritas e aí você limita o horizonte do ser humano, você fica meio medroso de arriscar, seria isso? Não. Se você botar esse peso da irracionalidade na pessoa, você está sendo irracional, porque essa bola de neve não é garantida. Pode acontecer, pode não acontecer. Você está sendo igual a pessoa que tira a outra do carro porque viu no GTA. É a mesma situação. Uhum. Nesse caso aí do medo, eu não acho que é um problema, porque a gente vê, igual a gente viu com Sócrates, igual a gente viu com Kant, o cara vem, limpa o terreno, fala assim, só sei que nada sei. Fala que, isso aqui são as categorias, a gente só consegue conhecer o fenômeno, aí ele limpa o terreno. O que a geração seguinte faz logo depois? O que eles ousam fazer? Suja o terreno vão lá de e novo. Suja tudo de novo. Então, tô tranquilo. Eu acho que é assim que a humanidade avança. Então você gosta dos evidencialistas na medida em que eles defendem a racionalidade, as crenças verdadeiras, mas você acha que eles foram longe demais no critério. Exato. E tem uma outra questão também, né? A pessoa ela pode ter um conjunto de crenças, ela saber quais são as racionais e quais aquelas que não são racionais ou que não tem uma comprovação muito clara, e saber, né, se colocar diante disso, né? Saber que aquela crença ali é uma crença isolada e não tirar conclusões ou decisões práticas baseadas nela. Então a pessoa também tem essa capacidade, né, de avaliar, autoavaliar o próprio conjunto de crenças e saber em quais ela pode confiar cegamente e quais não. Exatamente. Então, por exemplo, voltando na questão de Deus, eu posso ter uma religião, acreditar que Deus existe, eu posso acreditar que existe reencarnação, posso acreditar no Jardim do Éden e, ao mesmo tempo, acreditar em vacina, acreditar no dipirona, acreditar nas estatísticas. Eu posso dividir as minhas crenças entre aquelas de natureza de fé, de natureza moral e aquelas de natureza técnica, científica, e achar assim que, justamente até pela natureza da ciência, né, Rodrigo, que está sempre evoluindo, posso criar o famoso bolsão de ignorância, né, dizer, ali a ciência não entra e ali eu tenho as minhas crenças de fé que foram reveladas profeticamente através da minha religião. Ou até mesmo Vibe Pascal, né, fala, isso aqui eu acredito, mas eu sei que não há prova racional disso. Você tem essa perspectiva também, né? Apesar da minha crítica aos evidencialistas, Rodrigo, eu concordo especialmente no caso da filosofia, que é extremamente inferior à crença irracional.
Porque no caso da filosofia, como a gente estabeleceu, ela tem uma cauda longa muito grande, né? Ela fundamenta uma série de outras coisas que vai do conhecimento, à política, à estética, à ética. Então, se você fundamentar a sua visão filosófica ali, seu sistema filosófico em crenças irracionais, ele vai ter um alcance muito amplo. Uma ressalva importante aqui, quando a gente está falando em irracionalidade e que a irracionalidade ela gera como consequência a imoralidade, a gente não está dizendo que todos precisam ser completamente sem emoção também, né? Seres robóticos, racionais naquele sentido lógico, matemático, né? E jogar para fora todos os sentimentos e agir só com uma razão fria, calculista. Não é disso que a gente está falando também. Nós somos pessoas, né? Então uma pessoa sem reações emocionais não existe. Só que a gente está falando aqui é um esforço, veja só a palavra-chave, um esforço para basear suas crenças em evidências objetivas e em inferências racionais, e não nas suas emoções. É claro que as suas emoções existem, é claro que dependendo da situação elas vão vir à tona, mas existe o esforço de, no momento que for possível, de, no momento específico do debate intelectual, limpar esse debate das emoções e focar nesse aspecto. Qual que é o ponto aqui? Ter sentimento não faz de você uma pessoa irracional. Mas acreditar que o mundo deve se comportar de uma certa maneira, ou que os seres humanos são de certa maneira, só por causa dos sentimentos, você reduzir a realidade a uma explicação baseada nos sentimentos, isso sim torna você uma pessoa irracional. E a gente nem está dizendo aqui também, quando a gente fala da imoralidade das crenças irracionais, que está errado você ser tendencioso ou que você é uma pessoa ruim por ser tendencioso. Eu não sou IBGE, né, Rodrigo? Mas eu diria que a maioria dos seres humanos são tendenciosos, sim. Então você vai aplicar lá um negócio na sua posição de ATB, aí você fortalece o seu conhecido, dá uma dificultada para o seu desconhecido. Muitas vezes você nem está pensando nisso, só um viés natural. Então, ser tendencioso não significa que você é ruim, você é um ser humano que não presta. É apenas um fato do ser humano e a gente precisa desse esforço para permitir que o debate racional floresça. Se você é tendencioso porque você quis racionalmente, conscientemente, aí a gente tem um problema, né? O que o Pedro está chamando a atenção aqui é que nós somos falíveis, nós não somos perfeitos. A gente não tem a obrigação de ser perfeito, que a gente nunca vai ser perfeito. Mas tem que ter um esforço razoável de você se manter racional, de você procurar o caminho correto, de quando você errar porque ou você desconhecia ou porque você estava errado, porque de alguma maneira a informação que chegou para você estava errada. Então não porque você deliberadamente quis errar ou deliberadamente agiu para fazer o mal. Se você gostou do nosso episódio, você vai clicar, a primeira coisa que você vai fazer é clicar na playlist, se tem outros episódios vinculados a esse episódio, assistir também, descobrir quais são as outras playlists do Não Precisa Copiar, ver o que te interessa, assistir. O que mais que você pode fazer, Pedro? Cortar? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Se você não gostou, comenta também, xinga a gente, discute. E é isso. É isso aí, valeu!